É uma satisfação muito grande mais uma vez estar podendo dividir com vocês aqui essa noite, né, de esclarecimentos acerca da doutrina espírita. Sempre é trazido um tema que faz a gente refletir sobre alguns assuntos do nosso cotidiano. E hoje nós vamos contar com a palestra do irmão Henrique, que vai falar sobre o espiritismo, religião, ciência e filosofia. Então, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, realmente vai ser uma noite de bastante esclarecimento, né? Que vai se falar de uma forma mais abrangente sobre esses pontos principais da doutrina. E para essa preleção, né, para a gente já poder ir se harmonizando, antes da palestra de Henrique, foi trazido, né, foi solicitado pela casa para a gente falar um pouco sobre a comemoração dos mortos, né, e o que viria a ser comemoração dos mortos. Então a gente remonta de início, né, a questão do dia de finados, né, que é tão conhecido para a gente que estamos aqui no Ocidente, né, muitos viemos da religião católica e temos esse apreço, né, carinho pelos nossos entes queridos. E a doutrina ela não faz nenhum contraponto a isso, a esse carinho, ao pensamento bom que a gente deve ter em relação àqueles entes que já estão no plano espiritual. Se formos fazermos um levantamento, né, pequeno levantamento em relação a alguns países, até, por exemplo, os chineses, algumas cidades do interior da China, quando seus entes morrem, né, diferente da gente, que aqui a gente realmente fica triste, né, o velório muitas vezes é aquele clima de comoção. Lá em alguns locais as pessoas festejam, porque tem esse entendimento de que estamos apenas transitoriamente no mundo terreno. O nosso corpo, essa vestimenta grosseira que a gente utiliza por empréstimo, ele fica, e o espírito ele é imortal. Ele, na realidade, ele se liberta dessa carapaça, dessa carga que o corpo nos dá. Então, as doutrinas reencarnacionistas, as religiões que são reencarnacionistas, elas têm esse entendimento de que temos uma vida corporal transitória, né, que a verdadeira vida está no plano espiritual, a verdadeira felicidade, quando buscamos nos melhorar moralmente, encontraremos essa felicidade no plano espiritual, que é na realidade, uma cópia muito mais elevada do que essa que a gente tem aqui no plano terreno. Então, algumas religiões, alguns países têm em alguns vilarejos, tem essa comemoração diferente da nossa, né? Então, existem aqui as comemorações do dia de finado, as pessoas vão aos cemitérios, rezam pelos seus entes queridos, e aí a gente traz uma primeira exemplificação no Evangelho de Lucas, quando Jesus, ao ser abordado, né, por um homem que queria segui-lo, ele diz: Senhor, poderia enterrar o meu pai antes de segui-lo? E Jesus diz: deixai aos mortos enterrar aos mortos. Então, o que será que Jesus queria dizer com deixai aos mortos enterrar os mortos? Nada mais do que colocar esse exemplo de que a vida espiritual é a mais importante. Vinde e pregai o reino de Deus. Então, o que ele queria colocar era que ele sabia, né, da importância e da necessidade que aquele filho tinha, né, de querer enterrar o seu pai, porque
não deve ser fácil você ter que enterrar um pai. Então todos ficam comovidos em relação a isso. Mas aí Jesus já plantou aquela semente, né, que foi trazida pelo Evangelho de Lucas, de que deixai aos mortos enterrar aos mortos. Que o mais importante naquele momento, para a necessidade que Jesus tinha de atrair os seus seguidores e demonstrando que a verdadeira vida estava nos céus. Então é isso que é trazido, né? É esse esclarecimento que Jesus nos dá em relação a essa vida passageira, né? Que a carne é essa vestimenta transitória, apesar de que devemos sim ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa matéria. Afinal de contas, é ela que faz com que estejamos aqui nesse plano. Então, enquanto estivermos encarnados, temos que nos cuidar, concordam? Temos que nos cuidar da nossa saúde, né? Temos que ter cuidado com o nosso corpo, né? Procurar, da melhor forma possível, nos mantermos com o corpo sã e a mente sã, como já se diz. Então, Kardec, né, como era um cientista, né, e muito bem preparado dentre essa missão que ele teve de trazer a codificação, ele não esqueceu de colocar esse tema, né, e elaborar as perguntas ao qual ele deveria fazer aos espíritos. E aí isso pode ser encontrado no Livro dos Espíritos, nas perguntas 320 até 329. E aí a primeira pergunta Kardec faz: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se dele os que amaram sobre a terra? E aí os espíritos respondem: às vezes, mais do que podeis crer, se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, fica demonstrado que é o pensamento, na realidade, que vai nos conduzir a essa lembrança. Então, o Espírito, quando nós fazemos nossas orações, né, colocamos pensamentos, rogamos ao Pai, ao Mestre Celestial, que esse Espírito, esse ente querido que já partiu, ele possa se iluminar, ele possa se esclarecer, como quando nós canalizamos o nosso amor em pensamento, em orações para a evolução desse espírito, com o entendimento que o corpo ficou, que os seus bens materiais ficaram e que esses bens materiais, na realidade, eles devem até ser muitas vezes aqueles que não estão sendo utilizados, doado para pessoas que têm necessidade por aquilo que já ficou. Né? Os espíritos, eles não vão mais precisar. Então, muitas vezes as pessoas ficam tão apegadas ao ente querido que já partiu, que querem deixar o quarto do jeito que ele deixou, a cama do jeito que ele deixou, aquela cadeira no mesmo lugar que ele sentava. Então, isso é uma atração no pensamento que você está dando a esse ente querido, que muitas vezes isso faz com que ele fique preso a essa situação, ele não possa se libertar na sua evolução. Então, é instruído que a gente realmente consiga exercer o desapego. O mais importante, né, é a gente estar exercendo sempre esse desapego ao material. Não que não possamos ser cuidadosos com aquilo que nós temos, né? Agora, sem aquela questão de estar sempre colocando em primeiro plano o material. Não, o material vai ficar, nossos bens vão ficar. E muitas vezes aí, as famílias ficam naquela questão de partilha de bens, e isso é uma das perguntas que Kardec faz, né? Quando ele pergunta aqui: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Aí vejam que os espíritos respondem: quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para eles, todos os sentimentos estão a descobertos, e a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre os seus sentimentos. Então,
vejam o que fica demonstrado. Muitas vezes o espírito tem permissão de estar ali, porque aquilo ali é um ensinamento para ele também. Então, numa discussão que muitas vezes acontece na família, porque quer dividir um terreno, uma casa, isso ou aquilo, então é importante que tenhamos também essa consciência de que isso prejudica o espírito, né? Isso muitas vezes deixa o espírito, pode deixar o espírito até perturbado com aquela situação, triste de ver aquela situação. Então, é uma das instruções que se dá em relação a vamos cada vez mais buscar o reino dos céus, entendermos que a vida continua, nós somos espíritos imortais em evolução e que estamos nesse corpo transitoriamente. Aí Kardec vai fazendo aqui as perguntas aos espíritos, e outra coisa também que nos chama a atenção, muitas vezes se fazem aqueles túmulos suntuosos, né? A gente vê aí às vezes filmes. Então, será que isso tem importância para o espírito? Será que o espírito vai estar realmente ali frequentando? Então, fica colocado aqui que na realidade não importa você estar indo ou prezando muito aquele túmulo pelaquela necessidade do material. Você fazendo uma prece de coração na sua residência, em qualquer lugar, muitas vezes ela tem muito mais força do que aquela atitude de você estar ali, o tempo todo, indo no cemitério, com todo respeito, né, às culturas, à fé de cada um. Mas o que está sendo colocado, né, por Kardec, as instruções dos espíritos, é essa necessidade de nós nos libertarmos, né? Muitas vezes até se fazem estátuas, né, para reverenciar espíritos que tiveram missão nobre, né? A gente vê nomes de ruas, estátuas a determinados espíritos. Aí se pergunta, ele vem, até às vezes ele vem, participa daquela inauguração, mas o sentimento para ele mais importante é realmente o amor que as pessoas têm, porque o espírito ele já está se desprendendo desse ego que nós temos, né? O espírito, quando evoluído, ele aquilo ali, essas homenagens para ele já não são tão importantes, mas o amor que fica pelas suas obras, pela pessoa boa que ele foi, né? Por aquilo que ele praticou. Então isso para ele é o mais importante. Então, meus irmãos, já está chegando aqui a hora. A gente vai passar a palavra para o nosso irmão Henrique. E antes vamos fazer uma prece para a gente poder... Fechando nossos olhos, buscando sentir os fluidos benfazejos que aqui estão presentes, a presença amorosa dos benfeitores espirituais, rogando a Deus, rogando ao Mestre Jesus, que ilumine este lar, que ilumine este ambiente, que ilumine a todos os irmãos aqui encarnados e desencarnados, que possamos tirar desta noite de estudo os esclarecimentos necessários para o nosso entendimento acerca do plano moral, do plano espiritual e acerca dos ensinamentos de Jesus. Que nosso irmão Henrique receba a assistência dos seus guias e mentores para que possa trazer para todos nós as palavras necessárias ao nosso entendimento. E assim seja. Boa noite a todos e a todas. O tema que nós vamos conversar na noite de hoje: Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião. Antes, porém, de entrarmos propriamente no tema Espiritismo, nós gostaríamos de tecer algumas palavras com relação àquele que foi
o escolhido para trazer à humanidade a doutrina dos espíritos, que foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec. Por que tecer algumas considerações acerca deste homem? Segundo alguns dos seus biógrafos, consideram-o um gênio por aquilo que ele realizou. Quando Cristo prometeu um outro Consolador que ficaria eternamente conosco, a missão foi confiada a ele. E Kardec, com toda certeza, ele veio ao longo das existências construindo aquele homem que, com certeza, reunia as condições para desempenhar uma missão de tão elevado valor. Porque antes do surgimento da doutrina dos espíritos, em 18 de abril de 1857, tudo isso que nós hoje conhecemos, espírito, mediunidade, mundos habitados, comunicação dos espíritos, tudo isso era obscuro. Existiam médiuns que na época nem o termo médium era usado, porque o próprio termo médium, espírita, espiritismo, que quer dizer espírito mais ismo, ismo é doutrina, ou seja, doutrina dos espíritos, foi criado por Allan Kardec. Tanto é que na França existe um dicionário científico para termos científicos e lá está registrado espiritismo e suas derivações como de autoria de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Foi ele que deu esses nomes a uma doutrina nova que surgia. Então, antes dele, existiam médiuns, mas não usavam o termo médiuns. Eram muitas vezes adivinhadores, as pitonisas. Mas esse fenômeno, ele não tinha uma orientação e um sentido que teve a partir da publicação do Livro dos Médiuns. Então, em verdade, Kardec, ele que nasceu em 3 de outubro de 1804, filhos de magistrados, e a família, quase toda ela era descendente de tanto magistrado como na área da advocacia, mas ele desde cedo já despertava o interesse para as ciências e filosofia, fugindo um pouco à regra da família. Cedo começou seus estudos em Lyon, na França, mas na juventude ele foi para a Suíça e Verdun estudar com o célebre professor Pestalozzi. E em pouco tempo tornou-se um dos seus maiores discípulos. Tanto é que Pestalozzi, quando ele tinha que se ausentar lá da Suíça, da sua escola, para fundar outras instituições a pedidos de outros governos, quem assumia o lugar dele era Kardec. Na época, professor Rivaio. Veja que desde cedo ele já trazia em seu espírito o conhecimento, o armazenamento e o homem de ciência que sempre foi. Na sua biografia, no livro O que é o Espiritismo, que nós recomendaríamos a todos vocês que lessem, estudassem,
porque é um livro pequenininho, mas que neste livro vocês vão ter a oportunidade de conhecer a biografia de Kardec e o que é o Espiritismo. Porque o termo Espiritismo, principalmente aqui no Brasil, ele tem vários significados. Perdeu um pouco o seu sentido original, por isso a preocupação de Kardec em escrever o que é o Espiritismo, para poder mostrar ao público o que era realmente a doutrina dos espíritos, que não foi uma doutrina fundada por um homem, de alguma cisão, de alguma briga, como é muito comum. Eu brigo aqui com o Globo e fundo minha igreja, fundo meu centro. A doutrina, como muito bem ele coloca, é dos espíritos, não é dos homens. E ele foi tão imparcial nisto que, quando ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele não assinou como Hipólito Leão Denisard Rivaio. Por quê? Na época, este nome era um nome altamente respeitado no meio acadêmico, por aquilo que ele era e que ele representava. Então ele usou um pseudônimo que, através de um diálogo que ele teve com os espíritos, um espírito disse: olha, eu lhe conheci na época dos druidas, em que você se chamava Allan Kardec. Então ele pegou esta informação e usou o pseudônimo de uma existência que ele teve quando foi druidas, exatamente para não associar a obra a seu nome, porque não lhe pertencia. Não foi ele que criou, nem que inventou os espíritos. Ele codificou esses ensinamentos que antes era muito vago. Então ele era bacharel em letras e em ciências, doutor em medicina, falava 5 idiomas: italiano, alemão, inglês, espanhol e holandês. Dava aulas gratuitamente na sua casa à noite de química, física, astronomia e anatomia comparada. Ele reunia aqueles que não tinham condições e na sua casa à noite dava gratuitamente essas aulas. Veja que homem extraordinário. No dizer de Camille Flammarion, era o bom senso encarnado. Era um homem que, em 15 anos de existência, nos seus 15 anos finais, ele se dedicou de corpo e alma à doutrina dos espíritos. Não tinha tempo para nada, era o trabalho. Os próprios espíritos recomendaram que ele maneirasse mais, por conta da sua saúde. E mesmo assim, ele não parou, porque ele sabia da missão que haviam lhe confiado. E certa vez ele perguntou a um espírito: e se eu falhar? O espírito respondeu: vem outro e termina. Mostrando que ninguém é substituível, mas ele havia sido escolhido. E ele ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes, que à época, nos salões parisienses, era motivo de diversão, divertimento, futilidades. Se reuniam em torno
de mesas, colocava-se a mão e a mesa levantava e dava uma pancada. E criaram um diálogo: olha, se for uma, é sim, se for duas, é não. No princípio era isso, faziam-se perguntas, a mesa batia uma ou duas vezes. E isso era o maior divertimento na época. Depois foram aprimorando. Uma pancada era a letra A, duas era a B, três era a C, quatro era a D. Imaginem como era rudimentar o método para se escrever uma palavra. Era através das pancadas e alguém anotando. E foi, em verdade, em 1854, que ele, se encontrando com um amigo seu, o senhor Fortier, que era magnetizador, e que Kardec também estudava o magnetismo, ele falou pela primeira vez nas mesas girantes. E falou para Kardec que era algo extraordinário, que as mesas, além de levantar e bater, se interrogava a mesa e ela respondia. Vejam a resposta que Kardec dá ao senhor Fortier, como homem de ciência que ele sempre foi. Se fosse qualquer um de nós aqui à época, o que é que nós iríamos dizer se alguém chegasse e dissesse: olha, rapaz, está tendo um fenômeno que as mesas levantam e batem. A gente pergunta, ela responde. No mínimo, a gente ia dizer que a pessoa estava louca, quis esquecer de internar, pela nossa ignorância. Mas ele, como homem de ciência, e ciência, a melhor definição, a mais curta, é a procura da verdade. Quando nós fazemos ciência, nós estamos procurando a verdade. Um exemplo: se uma goteira aqui nesse teto cai sobre aquela mesa e com o tempo a mesa começa a amarelar, se eu vou buscar a causa da por que aquela mesa está amarela, eu já estou fazendo ciência, que eu estou buscando a verdade. Então Kardec, quando ouviu falar, ele respondeu: olha, até que me provem que uma mesa tenha nervos para sentir e cérebro para pensar, e que se torne sonâmbula, me permita não ver nisso senão uma fábula para fazer dormir. Ele não negou a princípio, mas pediu a prova. Desde que me prove. Porque isso é lógico. Uma mesa, ela não tem cérebro, nem tem nervos. Como é que pode responder? E aí, terminado o diálogo, passou-se. No início de 1855, ele se encontra com o senhor Carlotti, que falou dos mesmos fenômenos, mas de uma forma mais eufórica. E foi quem pela primeira vez informou a Kardec da intervenção dos espíritos. Mas ele falou com tanto entusiasmo que Kardec disse que, em vez de convencer, aumentaram suas dúvidas. Mas o Carlotti fez uma previsão que veio a se concluir. Ele disse: olha, um dia você vai ser um dos nossos. E Kardec responde: quem sabe? Isso foi no início do ano. Quando chega em maio, ele se encontra com um outro amigo que fala para ele dos fenômenos, mas num outro tom, o senhor Patier,
que era um homem que Kardec admirava, porque era um homem sensato, um homem que tinha uma frieza, ele não se contaminava, era um homem que raciocinava, tinha um bom senso, e Kardec o admirava. E o senhor Pathier falou desses fenômenos, mas já no outro tom, e convidou Kardec a participar de uma das sessões na casa de uma médium, senhora Plenay Maison, que era realizada semanalmente. E ele aceitou o convite. Foi aí que, em 1855, foi numa terça-feira, não se sabe a data, mas foi numa terça-feira, às 8 horas da noite, na casa da senhora Plenay Maison, que era médium, e o seu magnetizador era o senhor Fortier, que Kardec viu pela primeira vez as mesas girantes. E aí uma observação interessante, quando ele viu o fenômeno, ele disse que aquilo que ele presenciou foi de tal forma verdadeiro que não cabia dúvida nele. Mas ele, como homem de ciência, ele viu que por trás daquele efeito existia uma lei. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente, obviamente, tem uma causa inteligente. Olha o que é um homem de ciência. Enquanto esses fenômenos eram realizados, muitas vezes nas residências, nos salões, mas com um fim fútil de divertimento, ele viu naquele fenômeno algo que ninguém tinha visto. E ele começou então a frequentar essas reuniões e, através da sua presença, ele começou então a fazer determinadas perguntas sérias e obteve respostas sérias. Então, ele começou a modificar o sentido daquelas reuniões. E começou, como ele mesmo diz, está lá no que é o Espiritismo, que aqueles fenômenos que ocorriam tinham por trás uma grandeza muito maior do que se podia supor. E a primeira conclusão que ele tirou dos seus estudos foi que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que deixaram a terra, que não tinham a soberana ciência nem a soberana inteligência, que estava de acordo com o grau evolutivo de cada um. Como aqui, nesta sala, cada um está num patamar. Nem todos são iguais. Então foi a primeira constatação que ele obteve através dos estudos. É que aquelas inteligências que se manifestavam através das mesas, as mesas nada mais eram do que um instrumento para as inteligências sem corpos, que eram em verdade quem pensavam, eram quem dava as respostas. E ele começou então a fazer ciência e usou o método da experimentação, que é um método científico. Nada ele chegava a uma conclusão sem ter a certeza absoluta que aquilo estava correto, que era a verdade. Ele foi muito neutro nas questões e foi modificando todo o conteúdo daquelas reuniões e tornando a reunião uma reunião séria de estudo, que quando ele faltava, os próprios participantes já estavam tão acostumados e habituados aos seus interrogatórios que começaram também
a modificar o conteúdo das perguntas. E a partir daí, ele conheceu o senhor Dedier, que tinha uma gráfica, e esse senhor Dedier, já há 5 anos que ele participava dos fenômenos das mesas girantes, e tinha muitas observações nos seus cadernos, anotações, mas não tinha a metodologia, a didática que Kardec tinha. E solicitou a Kardec que pudesse organizar aquilo ali, juntar por temas, por assuntos. E Kardec recebeu esse material, somado ao seu material de estudo, ele foi formando um corpo, foi formando a doutrina dos espíritos, através desse diálogo. E ele diz mais que, quando ele descobre este mundo invisível aos nossos olhos, ele diz que naquelas respostas dadas pelos espíritos, ele encontrou exatamente aquelas respostas que durante toda a sua vida ele havia procurado e não havia encontrado. Então aquilo preencheu toda aquela ânsia de homem, de ciência que Kardec foi. Então, neste livro, O que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como da sua relação com o mundo corporal. Esta é a definição que Kardec coloca no O que é o Espiritismo. Mas nós fizemos uma pesquisa, um estudo, num autor que nós consideramos como realmente é um estudioso de doutrina espírita, Clóvis Nunes, e tem uma palestra dele que é muito interessante, exatamente o que é o Espiritismo. Porque quando nós lemos isso, a definição dada por Kardec, que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como sua relação com o mundo corporal, nesta definição esconde vários conceitos que ele aborda, que ele amplia no estudo que ele fez. Então é uma ciência. Para ser uma ciência, ela nasceu da observação dos fatos, dos fenômenos, que foram os fenômenos paranormais, mediúnicos. Foi uma ciência que teve um observador que observou o fenômeno, e esse fenômeno era um fenômeno paranormal. Não pertencia à classe humana, fugia aos sentidos humanos. Então nasceu dessa observação que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, que trata da natureza. Mas qual seria essa natureza? Extracorpórea, fora do corpo humano. Esta natureza que Kardec, ele se preocupou em publicar exatamente o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado que se tem de paranormalidade, porque trata desta natureza extracorpórea, deste contato com o mundo espiritual, que no Livro dos Médiuns ele estuda, os espíritos o orientam, ele questiona, os espíritos respondem. E ele forma como se fosse um guia para orientar aqueles que possuem a faculdade mediúnica. Porque na própria definição de médium, ele diz que é todo aquele que sente num grau qualquer.
a influência dos espíritos. Mas nem todo mundo sente. Mas aquele que sente é considerado médium, o que não quer dizer que nós não sejamos influenciados pelos espíritos. E o somos muito mais do que imaginamos, está lá no Livro dos Espíritos. Mas o médium, o termo médium, se dá àqueles que têm a faculdade ostensiva. Os que veem espírito, ouvem espírito, falam com os espíritos escrevem através de suas mãos. Tem esta sensibilidade mais aguçada. Daí ele se preocupar em criar um guia para que aqueles que sejam portadores desta faculdade possam ter uma orientação segura e não sejam enganados. Ele trata da natureza, da origem. Qual é a nossa origem? Divina. Viemos de Deus. E destino. Qual é o nosso destino? A evolução. Estamos aqui para aprender, crescer e mudar. Esse é o nosso destino. Todos nós aqui. Reencarnamos para evoluir. E a evolução, ela se dá em diferentes níveis. Cada um aqui se encontra num nível de evolução, mas todos aqui reencarnamos para a evolução dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Como é que essa relação se dá com o mundo corporal? Através de duas formas. Reencarnação. Ora, estamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e voltamos ao mundo corporal, onde nos encontramos, e através da mediunidade, que permite que nós, os encarnados, possamos entrar em contato com aqueles que já deixaram o corpo físico. E a mediunidade é esta faculdade, seria este sexto sentido, esta janela aberta para entrarmos em contato com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, aqueles que já deixaram o corpo físico, entrar em contato com aqueles que ainda se encontram no corpo físico. Então é uma definição que Kardec coloca no que é o Espiritismo, mostrando o que vem a ser a doutrina dos Espíritos, que é um conjunto de conhecimentos novos, que a partir desses conhecimentos, uma nova luz se fez na humanidade. O que antes era obscuro, depois da doutrina dos Espíritos, tornou-se claro. E outra coisa interessante, a doutrina espírita, como Kardec bem colocou, acompanha a ciência, não estagnou. Kardec não deu a última palavra. Ele era um homem de ciência. E o que é que ele diz? Se em algum momento a ciência provar que o espiritismo está errado em um ponto, nós devemos deixar este ponto e seguir a ciência. Porque ele, como homem de ciência, ele sabia que a ciência é evolutiva, que a ciência muda. E o espiritismo acompanha a ciência. Não parou nas suas concepções. Não ficou estagnado e nem ele deu a última palavra. Tanto é que, depois do desencarne de Kardec, quantos médiuns surgiram e surgem exatamente para dar a continuidade, a trazer novos horizontes, a expandir novos conhecimentos. Mas o que é que acontece hoje? Que o espiritismo, o termo espiritismo, ele dá
vazão a várias interpretações. Quando você fala espiritismo, para o leigo, aquele que não conhece, ele diz logo: ah, você vai para terreiro, teu espiritismo é de mesa branca, o seu espiritismo, o seu, como se fosse o nosso, né? Eu sou dono de um, ele é dono de outro. É o total desconhecimento. Quantas casas que usam a mediunidade, e aí é onde se confunde espiritismo com mediunidade, que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, usam casa espírita, pai não sei de quê, que não tem nada a ver com o espiritismo. Existe lá a mediunidade, manifestação dos espíritos, que respeitamos, dentro das suas práticas, das suas formas, respeitamos. Mas a doutrina espírita é totalmente diferente disso. Quem estuda realmente a doutrina espírita tem uma compreensão totalmente diferente do que a grande maioria imagina ser. Ontem mesmo, nós, quando estávamos subindo no elevador, a menina que trabalha lá conosco, ela disse: ô senhor Henrique, o senhor que mexe com essas coisas de espírito. Eu disse: como é, menina? O senhor que mexe com essas coisas de espírito, me diga uma coisa. Eu estava hoje estava aí no apartamento do senhor. Eu tive a nítida impressão que tinha alguém atrás de mim me observando. Isso pode acontecer? Eu disse: pode. Ela fez: vixe, me arrepiei todinha. Eu disse: pode, minha filha, mas isso é natural, não se preocupe não, o espírito tem em todo canto. Ela: meu Deus do céu, eu fiquei com tanto medo que eu fechei a porta do apartamento e desci logo. Olha, e a outra disse que viu um espírito hoje aqui, viu? Eu disse: não, agora deu. Tá surgindo um médio lá dentro de casa, a torta e a direita. Mas o conceito, a compreensão que tem é essa. Quando o espírita, o verdadeiro espírita, ele não deve ser um homem de fé. Ele deve ser um homem de convicção. Porque quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. Por isso que quem estuda realmente a doutrina dos espíritos, que compreende, não é simplesmente... Tem espírita, para vocês terem ideia, que pega e diz: olha, eu durmo com o evangelho embaixo do travesseiro. Mas para quê? Para afastar os obsessores. Como se o evangelho embaixo do travesseiro fosse afastar o obsessor. Ali tem papel e tinta. O evangelho é o conteúdo que está lá no livro. E é esse conteúdo que nós devemos absorver. Isso dito por quem frequenta uma casa espírita. Se nós fizermos aqui, agora, uma pesquisa, quem já leu, sejam verdadeiros e sinceros. Quem mentir, está mentindo para si próprio. Está enganando a si mesmo. Quem já leu aqui o livro dos Espíritos todinho? Olha, o universo não dá 10%. No entanto, frequentam a casa espírita. O que acontece? Muitas vezes, nós trazemos as concepções que nós adquirimos de outras doutrinas, com todo o respeito que temos que respeitar. Trazemos esses conceitos e queremos aplicar esses conceitos na doutrina espírita. Quando o espiritismo é uma doutrina de conhecimento. Por isso que os espíritos solicitam que nós estudemos, porque estudando nós vamos nos libertar da ignorância. Não é para ser PhD, intelectual, de forma nenhuma. Mas é você ler para compreender o que é o espiritismo, que eu estou frequentando uma casa espírita.
Como é que eu frequento uma casa espírita e não sei nem o que é espiritismo? Acho que espiritismo está ligado a um terreiro, a uma toalha branca. E não é isso, gente. Espiritismo é conhecimento. Traduzindo de uma forma melhor, o espiritismo é uma ciência e filosofia de consequências morais ou religiosas. Porque o próprio termo religião não pode ser aplicado na doutrina espírita como termo religião. Porque a religião implica em se ter hierarquia, rituais, incensos, vestuários, e nada disso existe na doutrina dos espíritos. Se você for pegar o termo religião e trazer para a doutrina dos espíritos, não se enquadra. Porque nada disso existe na doutrina dos espíritos. Mas ainda existe muito espírita que batiza filho, casa na igreja. Respeitamos também. Mas não é uma prática espírita. Porque a compreensão que o espiritismo me dá já me liberta de tudo isso. E muitos espíritas, vou batizar meu filho. Vou batizar. Mas por que você vai batizar? Com todo respeito a quem batiza. Mas a doutrina espírita, ela mostra, esclarece, que não há essa necessidade. Não há na casa espírita esses rituais. Eu, para me comunicar com o espírito, muitas vezes basta que eu me concentre, que eu eleve o meu pensamento para sintonizar e conversar com o espírito. Para que o espírito se manifeste, não há necessidade de ser simplesmente numa casa espírita. Tanto é que nas igrejas há manifestação espírita. Dentro de casa, no ônibus, na rua, em qualquer lugar. Porque o médium é médium em qualquer lugar. E a mediunidade não é o patrimônio do espiritismo. Agora, o espiritismo, a doutrina dos espíritos, estuda a mediunidade e dá um norte seguro àquele que a possui. Daí nós vemos muitos médiuns promissores que são médiuns, mas não são espíritas, que muitas vezes usam a sua mediunidade de uma forma equivocada, cobram por aquilo que realizam. Quando no Evangelho, Kardec escreveu um capítulo, dai de graça o que de graça recebeste. O médium, ele renasce com a faculdade mediúnica, não é porque ele é melhor do que ninguém. Pelo contrário, nas palavras de Emmanuel, médium foram as criaturas que mais faliram no passado. Renasce médiuns. Daí, nas casas espíritas, muitas vezes existiram os conflitos, porque são doentes se tratando. Aí muitos se decepcionam, deixam a casa espírita porque viu a conduta de um médium de uma forma errada. Mas fulano não é médium, como é que ele fez aquilo? Ele é médium, ele não é santo. Você não sabe a luta que ele trava. Você não sabe os espíritos que o perseguem. Ele está ali lutando para melhorar. Agora, a doutrina espírita está acima dos erros humanos. É pura. Mas nós, os encarnados, os adeptos, é que fazemos o movimento espírita. Daí encontrarmos muitos erros de condutas, mas nós não podemos condenar ninguém, a quem quer que seja. Cada um está na sua luta, mas a doutrina está acima. Se nós compreendermos a doutrina dos espíritos, vivenciar os seus ensinamentos, garanto, aposto com qualquer um, sua vida muda. Muda porque você começa a compreender uma nova realidade. Como a doutrina não lhe cobra nada, você é obrigado a dar alguma coisa. Então você começa
a ter uma percepção de vida totalmente diferente daquele que não tem, que vive o terra a terra, que acha que a vida é isso aqui, e que aqui vai finalizar. Ou que quando morrer, se for bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno. Mas a doutrina espírita vem exatamente mostrar que o céu e o inferno é um estado de consciência. Que há muitas moradas na casa do Pai, como Cristo disse, é porque existe milhares e milhares de mundos neste universo que são habitados e que nós vamos para onde merecermos, de acordo com a nossa condição moral, espiritual, evolutiva. E o Espiritismo vem trazer todos esses conhecimentos exatamente para despertar, acordar o homem da sonolência que vive durante milhares e milhares de séculos. Nós estamos reencarnando, desencarnamos e nem sabemos do processo. Muitos desencarnam, chega no mundo espiritual, reencarna e não sabe que desencarnou. Porque esse mundo espiritual este mundo em que nós vivemos é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Daí nós compreendemos por que os espíritos que se apresentam na desobsessão, eles muitas vezes, a grande maioria, não sabe que desencarnou. Porque aonde ele vive é tão semelhante a isso aqui que ele não vê mudança. Olha lá, se fosse o mundo espiritual, que mundo espiritual nós precisamos compreender que não é um mundo espiritual, são planetas que circundam o universo, uns nesse grau, outros inferiores, outros superiores, mas que a semelhança de quem desencarna nas condições que nós desencarnamos é tão parecido com isso aqui, e tem que ser, porque, como diz os Espíritos, o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, desse mundo que, quando desencarnamos, nós vamos penetrar. Que os Espíritos desencarnam e não vê mudança. Raríssimos são aqueles que desencarnam e sabem que desencarnaram. Continuam vivendo nas suas ilusões. Por isso que Kardec disse: o que são os espíritos? Os homens que deixaram os corpos. Se eu tinha um conceito como encarnado, se eu desencarno, eu continuo do mesmo jeito. E vou dar um exemplo aos senhores e às senhoras. Quando Chico Xavier estava psicografando Parnaso de Além Túmulo, um dos poetas, Guerra Junqueiro, que quando encarnado, ele escrevia, criticava a igreja e os padres. Ele foi convocado para participar dos espíritos poetas que iriam ditar a Franciscano Xavier o Parnaso de Além Túmulo. Que, segundo um estudioso, acredita que esses poetas foram, todos eles, preparados por Emmanuel para poder escrever o que escreveram. Porque a maioria não eram espíritas, nem acreditavam em espiritismo, nem em espírito, nem em comunicação dos espíritos, nem em mundo espiritual, nem em reencarnação. Eles foram preparados, Emmanuel deu a ideia, eles botaram no papel. O Guerra Junqueira, quando psicografou, e está lá, e eu vi, que eu fui lá, busquei para ver o que o autor que estava estudando, ele relatou, ele realmente falando sobre a igreja criticando e os padres. Quando ele, desencarnado, psicografou, também estava a criticar. Aí o que aconteceu? Isso quem conta foi Chico Xavier. Emmanuel chamou ele, disse: olha, Guerra, é o seguinte, nós estamos aqui querendo construir, não queremos destruir. Para que você continue a utilizar o médium, será necessário você mudar. Sabe o que ele respondeu? Eu agradeço ao Senhor, mas vou continuar escrevendo da mesma forma, eu não mudo. E o que aconteceu? A partir daí, na segunda edição do Parnaso, ele já não escreve mais.
encontrou outro médium que sintonizou com ele as ideias e escreveu 2 livros através de outro médium, criticando a igreja e os padres. Mas observem que ele, como espírito, não mudou com o desencarne, as ideias eram as mesmas. Continuou com as suas opiniões. Então, desencarnar não vai tornar ninguém santo, nem melhor, nem pior. Desencarnar vai simplesmente deixar o envoltório grosseiro, mas ainda continua com o envoltório semimaterial, que é o perispírito, e com as mesmas ideias. Daí é chegado o nosso horário, daí nós solicitarmos a todos vocês que aproveitem a oportunidade, enquanto é tempo, para procurar ler, se esclarecer, principalmente a base que é Kardec. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, obras póstumas, instruções espíritas, a revista espírita. Lê a base para poder depois compreender o resto. Mas ninguém começa uma casa pelo telhado, começa pela base, e a base é Kardec. Então, que possamos ler para podermos ter a visão do que vem a ser a doutrina dos espíritos. E a partir daí, você lendo Kardec, você pegando qualquer outro livro, você vai ter o discernimento para saber se aquilo é certo ou não. Porque não é o fato do livro ser escrito por um espírito que quer dizer que aquele livro contenha a verdade. Já peguei um livro que o espírito solicitava numa pergunta: se eu tiver desgostoso com a vida, eu posso me matar para voltar ao mundo espiritual e depois reencarnar de novo? O espírito diz: pode. Você não é livre? Você é imortal. Aonde é que um espírito esclarecido ia mandar a pessoa tirar a vida? Aonde? Mas estava lá no livro. Então, a necessidade de se estudar Kardec é exatamente para nós podermos ter o discernimento e saber separar o joio do trigo. Desejamos a todos vocês muita paz e progressos espirituais. Agradecemos ao irmão Henrique pela sua contribuição nos estudos da noite e vamos pedir agora a nosso irmão Roberto para proferir a prece final. Funciona. Aqui. Caríssimos irmãos, nos preparemos para esse momento, alimentando os nossos requisitos de fé, de crença no nosso Deus Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus. Profundamente agradecido por estes momentos de luminosidades, para que possamos abrir as nossas mentes, nossos corações e nos esclarecermos diante da divina doutrina emanada pelo Cristo de Deus. Irmãos, preparemos-nos com profundidade para esse momento de prece. Descruzemos-nos para que possamos sentir os fluidos dos nossos amigos espirituais aqui presente. Deus Todo-Poderoso, com a tua presença e a luz que emana do teu Filho, que as nossas mentes, nossos corações e os nossos espíritos se imbuia da força e da busca necessária para estarmos no caminho que nos leva a ti, Jesus. Assim seja.